É uma alegria ter hoje, então, o Dr. Sérgio Diefenbach, que é promotor de justiça na cidade de Lajeado, que está com a gente. Essa é, como eu dizia, a nossa quinta live aqui no canal do Emoções para a Paz. E a gente começou fazendo essas lives, né, até por uma provocação muito bacana lá da Secretaria de Educação da cidade de Lajeado. Fizemos vídeos que eu convido a todas e todos para assistirem os vídeos que estão no canal do YouTube do Emoções para a Paz. Vídeos sobre inteligência emocional, educação socioemocional nesse momento de pandemia, de quarentena, em que a gente está em casa, tendo muitas razões para ficar ansioso, para sentir medo, para ficar nervoso. Então a gente realmente precisa, além de cuidar da nossa saúde, que é se isolar, né, ficar em casa o máximo possível, a gente precisa também cuidar da nossa saúde mental. E existem instrumentos e ferramentas para fazer isso. A educação socioemocional é um deles, a psicologia positiva, o Dr. Sérgio, inclusive, é um especialista em psicologia positiva, né? A gente até pode falar um pouquinho disso também, ou está fazendo a especialização. Então, esses instrumentos que a gente, enquanto Instituto Cidade Segura e plataforma Emoções para a Paz, é parte da nossa missão ajudar as pessoas a terem acesso a esses instrumentos, a disseminar esse conhecimento para facilitar mesmo a vida das pessoas que estão em casa e passando por esse período que está sendo tão difícil para toda a humanidade. E quanto mais juntos, ainda que fisicamente distantes, a gente estiver, melhor. Então, começamos essas lives, fizemos uma já sobre boa convivência familiar, depois fizemos uma sobre meditação, doutor Sérgio, que foi muito bacana, sobre atenção plena e meditação, fizemos umas práticas aqui com o pessoal gostou muito. E na semana passada conversamos sobre o tema da violência contra a mulher, inclusive, agora nesse período de quarentena, que pelas notícias a gente sabe que está aumentando, que também é uma preocupação importante. E aí, essa semana, estava na nossa pauta o tema da justiça restaurativa, da restauração de conflitos, dos círculos de paz. Esse tema que lá no Pacto Lajeado pela Paz é tão importante para nós, ele é um dos pilares do pacto, né? Essa ação de integração e de programas e práticas baseadas em evidência que a gente trabalha em conjunto com os órgãos públicos do município de Lajeado. E essa metodologia, essa filosofia que vem se espalhando pelo Brasil, pelo mundo, certamente, e muito pelo Brasil. E aí, escolas. Então, a gente convidou o Dr. Sérgio da Fonseca Diefenbach, que é, como eu já falei no início, promotor de justiça lá na cidade de Lajeado, e que é um entusiasta da justiça restaurativa, um estudioso desse tema, facilitador também de grupos. E a gente dá as boas-vindas, doutor Sérgio, te convidando para contar um pouquinho como é que foi a sua chegada nesse tema, como é que é a justiça restaurativa, como é que foi a tua paixão, né? Como é que foi esse processo de se apaixonar por esse tema. E hoje, como é que tu enxergas assim o uso, né, dessa metodologia? Quais são os desafios ainda presentes? E aí depois vou fazendo um papel um pouquinho aqui de entrevistadora para a gente ir ampliando para outros temas. Mas queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória pessoal e nesse tema, né? E como é que tu vê hoje essa disseminação desse conhecimento e essa utilização desses instrumentos aí pelas cidades, pelos municípios, escolas, enfim. Bom, boa tarde, Tâmara, boa tarde a todos os que estão participando. Já vi alguns nomes muito conhecidos aqui. Primeiro, eu queria agradecer muito o convite, porque ele tem um benefício pessoal para mim muito importante, porque me faz
reconectar com um tema que nós vínhamos, juntamente com vocês aqui em Lajeado, com as escolas, com a comunidade em geral, nós vimos numa ascendente muito bonita de uma espécie de pacificação das relações sociais, de encontro de instituições, de pessoas, de sentimentos. E tudo isso parece que entrou num modo avião e parou tudo, e nós entramos todos, cada qual para as suas bolhas, para os seus sofrimentos, para as suas diferenças de atividades. Eu, particularmente, segui trabalhando muito intensamente, porque a minha ajuda a minha saúde mental poder pensar sobre essas coisas. Embora que na nossa própria bolha aqui, dentro da nossa casa, a gente experimentou algumas práticas, temos experimentado, as necessidades são diferentes, a mudança ela acontece em alguns momentos positivos e outros negativos, mas ela proporciona o repensar das nossas condutas. E o repensar de condutas e ações, ele talvez seja a essência do que a gente já buscava lá, e aí eu inicio respondendo a tua pergunta. Acho que há 6 ou 7 anos atrás, no Ministério Público, que eu comecei a observar o tema da justiça restaurativa. E isso é fruto muito, talvez, de uma insatisfação que eu sempre tive. Olha que já estou fechando 20 anos, se não me engano, de Ministério Público. E era uma insatisfação permanente que eu sempre tive com a forma como nós encaminhamos ou resolvemos ou tentamos resolver conflitos. É uma forma externa, uma forma de julgamento, é uma forma normalmente acusatória, o próprio nome diz, é um processo acusatório, contraditório, com defesa, com contestação, ao final uma sentença, depois recursos, depois o nome é execução. E são maneiras que raramente compõem um conflito. Elas normalmente posicionam o Estado diante de um conflito que existe, mas não modificam muito aquele conflito. É um elemento externo, normalmente gerando sensação de injustiça. Isso sempre me incomodou muito. E entrando na justiça restaurativa, eu fui começar a ler e compreender que existem outras lentes possíveis. Existem outras formas de se fazer justiça. Existem outros mecanismos, outras maneiras de pensar o próprio sistema de aplicação do direito, de exercício de força do Estado. E conhecer essas outras lentes, experimentar essas novas formas, para mim foi absolutamente renovador. Porque veio ao encontro daquilo que eu buscava, como filosofia de vida e como propósito de vida. E experimentando, conhecendo um pouco de justiça restaurativa, naturalmente que a gente entra também numa das práticas que levam à justiça restaurativa, que são as práticas circulares, os círculos de construção de paz, a metodologia circular, que ela é igualmente encantadora e ela vai para além do sistema judicial, ela vai para as comunidades, ela vai para a base, ela vai para a família, vai para as pessoas, vai para os relacionamentos, de qualquer forma. E ainda por coincidências dessa vida, eu fui me aproximando da psicologia positiva, como tu referiste, e estou já na fase final de uma pós em psicologia positiva, que é a base filosófica, praticamente, dos conceitos dos processos circulares. Como nós nos modificamos, ou melhor, como nós nos conhecemos, como nós nos fortalecemos, e a partir daí nos sentimos seguros em condições de cuidar do outro. Se nós estivermos seguros e em condições de cuidar do outro, dificilmente nós estaremos em conflito. E é muito mais curativo, muito mais eficaz, muito mais duradouro se eu consigo evitar a chegada de um conflito ou ter manejo desse conflito adequado do que aguardar que um elemento externo venha a interferir para resolver justa ou injustamente aquele conflito. Então, é uma matéria que ela não tem fim. Eu percebo que nós, como humanidade, especialmente nós ocidentais, estamos aprendendo muito, estamos engatinhando nessas matérias, e isso torna ainda mais desafiador, mais interessante o tema, porque nos permite descobrir, nos permite criar, nos permite aprender. Não é nada posto, não é nada feito, é uma construção permanente dos indivíduos e das comunidades.
Que bacana, maravilhoso. É exatamente isso. Então, tem aí uma diferença, né? Eu queria começar assim, a gente. Claro que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que já conhecem bastante, tem instrutoras, facilitadoras aí que estão nos ouvindo, mas tem outras pessoas que são curiosos, estão começando a conhecer o tema. Então, eu queria começar por essa distinção, né? O que é efetivamente justiça restaurativa, vinculado, então, ali à restauração de um conflito já existente, já posto, e o que são as práticas que eu diria talvez preventivas de conflito, e como é que a gente pode, então, como é que o círculo da paz ou a justiça restaurativa, ela pode ajudar as pessoas a se treinarem para antes da chegada do conflito. Essa é a ideia. Perfeito. O conceito de justiça restaurativa, ele é bem amplo. Ele é uma filosofia, praticamente, uma filosofia de prática de justiça, é uma nova forma de olhar o sistema, e ele parte de uma outra lente. Para explicar a justiça restaurativa, talvez a gente tenha que falar um pouquinho da nossa justiça tradicional, que é a presente, é a atual, a chamada justiça retributiva, e que, de certa forma, ela reproduz um modelo social que nós aplicamos até mesmo nas nossas casas, que é um modelo relativamente hierárquico e julgador. O que nós fazemos na nossa justiça retributiva comum? Nós observamos um fato e vamos perguntar quem praticou o fato e qual é a pena que ele vai receber. Basicamente é isso. Quem praticou e qual é a pena que vai receber. A justiça restaurativa, ela começa a olhar por outro ângulo. Primeiro, ela pergunta quem sofreu o dano. Quais foram as pessoas atingidas? E quem pode restaurar a relação? Se tu olhares o fato sob esse outro ângulo, é um enfoque completamente diferente de uma justiça retributiva. A justiça retributiva, ela de certa forma, ela diz assim, tu fizeste um mal, nós vamos fazer um mal para ti também. Não é mesmo? Tu fizeste um furto, fizeste uma agressão, o Estado vai te agredir também, vamos te tirar a liberdade, ou tu vai trabalhar de graça, ou tu vai pagar um dinheiro. É o mal pelo mal. A justiça restaurativa, ela busca proporcionar que aquele cidadão que fez o mal possa fazer o bem. A partir da necessidade da vítima. E quando nós conseguimos, dentro destes processos de justiça restaurativa, que podem ser os círculos de construção de paz, pode ser o encontro vítima-ofensor, pode ser em conferências de comunidade, pode ser em conferências familiares, é possível identificar não mais somente a necessidade da vítima, mas nós passamos a falar de várias necessidades. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um fato aconteceu e nem sempre é a vítima que sofreu mais. Às vezes a pessoa que testemunhou está sofrendo mais. Às vezes é o filho da vítima que teve um trauma por aquele fato. Às vezes é a comunidade toda que está traumatizada daquele bairro, daquela região. Às vezes o autor, e muitas vezes o autor de uma agressão também tem necessidades a serem supridas. E aí tem a psicologia positiva, o estudo do trauma, uma série de outras coisas que vão nos explicar coisas que depois se tornam muito óbvias. Por exemplo, pessoas feridas ferem pessoas. Em regra, um agressor também foi uma vítima. Nós, aqui, na prática do dia a dia, no chão da promotoria, no contato com as vítimas, e eu tenho este privilégio ou este sofrimento de ter contato com filhos do tráfico, com filhos das facções. São meninos, crianças de 10 anos, meninas de 8 anos, que viram o pai ser morto. Hoje, alguns deles têm como único objetivo de vida fazer o mal, porque eles sofreram muito. E o Estado, no seu modelo retributivista, naquele processo em si, possivelmente já o tenha arquivado o processo, porque você quer descobrir quem foi o autor do crime. Então é uma justiça que ela é necessária, a justiça retributiva, a segurança pública, a prisão, o afastamento do convívio de algumas pessoas, ele é extremamente necessário, mas jamais
será o suficiente. Nós podemos fazer melhor. Na verdade, nosso sistema ainda é muito parecido com o que foi de 300 ou 400 anos atrás. E com uma eficácia que nós formos colocar em números, ela é constrangedora. Porque ela apura talvez 10%, 15% das autorias dos crimes. Destes apurados, nós conseguimos levar esse processo adiante em 50%. Destes 50%, nós conseguimos condenar 30%. E desses 30% condenados, talvez vão cumprir pena 15%. E é uma pena que, e isso é importante perguntar, todos aqueles que eu referi antes, lembra que foram tocados e que possuem necessidades em razão de um fato? Se eu perguntar para a vítima, ela vai achar que é injusta a pena que foi dada para o sujeito, porque ela é pouca. Se nós formos perguntar para os vizinhos e para as testemunhas, eles sequer vão saber o que aconteceu com o processo. E estão amedrontados com uma sensação de impunidade, com raiva do Estado, com raiva de outro ser humano. Se nós formos perguntar para o autor do fato e para a família do autor do fato, ele também vai achar muito ruim por alguma razão, porque a pena está sendo mal cumprida, porque está sendo tratado com desumanidade, porque os filhos estão passando fome, etc, etc. Então, de certa forma, nós estamos reproduzindo elementos de ódio, estamos alimentando traumas, estamos alimentando pessoas feridas, e pessoas feridas ferem pessoas. Por isso que a justiça restaurativa ela tem que mudar o olhar, ela muda a base de olhar para as pessoas e para os conflitos. Ela parte das necessidades, das possibilidades e de quem pode atuar. Importantíssimo, Tamara, a gente dizer, porque não temos noção de quem está nos ouvindo. Em hipótese alguma, a justiça restaurativa é passar a mão em bandido, é proteger o Quem puder dar um retorno, eu voltei a enxergar a Tâmara. Voltei agora, travou aqui, agora voltamos. É muito triste, eu estava dizendo, quando nós vemos em sala de audiência, e isso em qualquer relação, não é somente na esfera criminal, na área de família, nas separações, nas disputas de vizinhos, nas disputas de herança, uma série de coisas. Eu enxergo ali com uma dor as partes que vão até o fórum, vão até o Poder Judiciário, até o Palácio da Justiça. E eu enxergo pessoas sofridas, pessoas amarguradas, pessoas machucadas. E eles dizem, às vezes, o seguinte: vamos deixar que a justiça resolva. Né? Deixa que a justiça decida. Como se a solução para as suas vidas fosse vir de um elemento externo chamado justiça, que depende muitas vezes de um sorteio. Depende muitas vezes do entendimento de um juiz, da mudança de um desembargador. Então, a justiça formal, ela, dentro da sua estrutura, que ela é necessária, ela tem que ser fechada, mas ela não é a única forma de fazer justiça. E aí, dentro dessas novas formas de fazer justiça, uma das que tem invadido positivamente o Brasil são as práticas circulares, os processos circulares, os círculos de construção de paz, e que tem alguns princípios básicos, algumas práticas que nós deveríamos ter no nosso DNA de muitos antepassados e fomos perdendo ao longo do tempo. Que uma delas é de aprendermos a escutar. A escutar o outro, mas a escuta atenta, a chamada escuta empática. Nós falamos muito de empatia, hoje em dia virou uma palavra bem da moda, né? Seria uma palavra
Eu ando aprendendo alguns termos, assim, o instagrável, né? É por aí. É. Empatia virou uma palavra dessas, que é bem fácil de estar em todos os lugares, mas é uma expressão de uma prática muito profunda. E a empatia, ela pode ser uma empatia racional, é aquela empatia em que eu faço a leitura do que aquele outro ser está pensando, e a partir do que eu entendo que o outro ser está pensando, eu me posiciono sobre ele, seria uma empatia racional. Mas existe a empatia emocional. A empatia emocional, que é a mais interessante de todos, é quando as emoções se conectam e quando elas conseguem se ler. E eu vou usar algum exemplo, talvez para o pessoal que está nos ouvindo, e ver se já não passou por uma circunstância parecida com essas de empatia emocional. São aqueles casos em que, seja no colégio ou na rua, o que for, se você enxerga o teu irmão, ou a tua irmã, ou algum parente próximo, a tua mãe ou teu pai, em uma briga. A tua reação, tu vai lá e é possível que tu soque o outro sujeito. Sim. Sem antes querer saber quem estava certo, quem estava errado, quem estava desequilibrado, quem havia bebido. Porque tu tem uma conexão de empatia emocional com o teu. Primeiro, o teu coração vai agir. É a resposta do teu cérebro límbico. Ele vai pela emoção. E depois, se nós entendermos que temos a empatia racional, a empatia emocional, nós podemos chegar na preocupação empática. Ou seja, eu identifico a emoção que a Tâmara está passando, porque tem um nenê novo, porque o Alberto estava doente, porque o Alberto foi para a Europa, porque voltou, porque causou preocupação com todo mundo, porque os contratos se romperam, porque a gente não sabe. Se eu conheço as emoções que estão passando pela Tâmara, eu tenho outro patamar de relacionamento. E isso você faz através de uma técnica muito complexa, que se chama escuta. Né? Escuta. Escuta atenta, escuta organizada, escuta interessada, escuta sem celular, escuta sem outras coisas. E essas práticas podem ser aprendidas. Eu me esqueci de fazer um parêntese. Um parêntese muito necessário, porque aqui do lado está a Dani, que me fiscaliza. Tudo isso que eu estou falando não quer dizer que eu faça, entendeu? Certo? O que a gente muito aprende, bom. o que a gente aprende, e o que a gente aprende, o que a gente está tentando fazer. Mas não quer dizer que eu faça. Mas buscamos pensar nisso. É o primeiro processo, entender para depois passar. Os processos circulares permitem que esses espaços se construam. O que é um círculo de construção de paz? É apenas uma organização de um espaço para que estas emoções fluam. É por isso que ele tem um certo ritual que conduz que a nossa empatia emocional venha. Nós trazemos o nosso melhor eu trago as minhas boas histórias, a descrição do que eu tenho de bom. Eu faço uma cerimônia de abertura que me desarma, porque eu não posso pensar em nenhuma evolução de relações se eu for armado para esta relação. Armado de espírito, nem vou falar de armado belicosamente. Mas se eu chego armado, a própria face nossa já nos diz. Eu chego trancado. Então, a cerimônia de abertura, às vezes, desarma a pessoa. O segundo aspecto, o check-in, eu perguntar como é que ele está. É completamente diferente eu falar com alguém que eu saiba, que eu disse, olha, hoje está complicado. Por quê? Porque meu filho caiu, porque está no hospital, porque meu avô está doente, porque não sei o quê, perdi o emprego. Bom, eu já consegui entender, ele fez o seu check-in. Quem é que chegou? As emoções dele chegam na frente. E se ele consegue dizer quais são as minhas emoções hoje, primeiro ele consegue se vulnerabilizar um pouco, se coloca inteiro e nós conseguimos compreender aquela situação. Não por menos que o check-in, em regra, já abre muitas portas de conexão. E o check-in, recém a pessoa está dizendo por que ela está ali. Depois, o objeto da palavra, que tem um símbolo, ele tem um significado. Não é um negócio de escolher uma caneta, embora eu já tenha feito isso. Pegamos a caneta e esse vai ser o objeto da palavra. Não. Os objetos da palavra são muito legais quando a Tânia organiza, quando a Carmen organiza para o pessoal que está aí ouvindo aqui. Elas ficam quase que um dia antes pensando sobre o objeto da palavra. Mas eu quero lembrar uma vez sobre o objeto. Quando nós estávamos fazendo, ainda no meu estágio, eu fiz um círculo com uma família que possuía vários conflitos.
o pai era muito ausente, muito distante, a mãe tinha dificuldade, os filhos brigavam, estava muito, muito complicado. E nós fizemos um trabalhão para conseguir fechar aquele círculo, porque o pai era caminhoneiro, estava em Manaus, etc. Vinha, não vinha, consegui conversar com ele no WhatsApp. Na noite anterior, eu gostaria que o senhor levasse algum objeto que o senhor acha importante para esta reunião. Qualquer coisa que o senhor escolha na sua casa, leve. Uhum. E ele, no outro dia, chegou na nossa salinha. Ele me chamou por um canto e puxou assim de dentro da cinta. Era uma pessoa muito simples. De dentro da cinta, com a mão trêmula, uma fotografia da própria família. Ah, que Ele disse, lindo. eu trago isto aqui porque este período nós éramos felizes. Tu observa o significado que tem quando eu trago um objeto desses, verbalizado desta forma, e coloco na peça de centro, para que ao redor disso a gente consiga conversar de uma maneira organizada e conduzir. Fazendo o check-in, a cerimônia de abertura, e depois perguntas conduzidas. Isto vai gerando algumas conexões emocionais que são construtivas. São construtivas. E quem trabalha nos círculos conflitivos, que são esses círculos mais aprofundados, percebe, e é daí que sai aquela expressão que a gente não consegue traduzir. Mas isto foi mágico. O que aconteceu? Pessoas que chegam sem sequer conseguir olhar para o outro. Sem conseguir olhar para o outro. E saem oferecendo carona para o outro. O que era desafeto passou a ser alguém, não digo amigo, mas das relações suportáveis. Claro. Enfim, essa filosofia de nós vermos pessoas, relacionamentos e convivência, olha, nesse ponto o vírus veio ajudar. Porque ele permitiu que as pessoas passassem a refletir um pouco sobre algumas coisas, sobre sobre estar dentro de casa, sobre quem nós queremos ser, sobre quem nós somos, para onde queremos ir como grupo. Autoconhecimento, que é uma etapa que vai gerando a partir disso e vai permitindo com que as pessoas estejam mais aptas a se relacionarem de uma maneira saudável. Somente isso. Saudável. Ninguém vira santo, ninguém vira corretíssimo, ninguém muda completamente as suas práticas, mas se torna saudável um convívio. Perfeito. Maravilhoso lhe ouvir, eu estou aqui ouvindo, né? Porque eu sei que essa fala é sempre tão inspiradora e a gente aprende tanto. Mas aí, lhe ouvindo, eu já abandonei as perguntas que eu tinha preparado aqui, porque já estou pensando em muitas outras coisas. E me provoca lhe perguntar, assim, dado que a gente está vivendo, né, esse momento de pandemia, e justo antes desse momento a gente vem, assim, de um momento social muito conflituoso, né, com pessoas em conflito o tempo inteiro. E, por outro lado, a gente, ao mesmo tempo, eu percebo, e eu sei que tu estás fazendo a especialização ali, a pós em psicologia positiva, eu estou fazendo a pós em neurociência e comportamento, que dialoga muito com o tema da psicologia positiva também. Então, a gente percebe uma proliferação desse conhecimento hoje, né? Metodologias baseadas em evidência, que é o tema que a gente trabalha também no Instituto. E se a gente entra no Instagram, tem um monte de perfis falando a respeito disso, né? Olha, eu tô em dúvida desse chimarrão também, estão perguntando aqui se esse chimarrão é de gaúcho ou de alemão de lajeado. Adorei essa. Imagina, esse chimarrão é de Santiago, só é gaúcho puro. Pois é, né? Mas ele já muito pegou bom. uns ares de alemão aqui também. Já pegou uns ares de alemão, eu imagino. O pessoal que já me conhece sabe que os ares de alemão do meu chimarrão é o seguinte, é que o chimarrão circula pela casa. Ele vai atrás do trabalho, então ele fica assim andando. O chimarrão de gaúcho mesmo é parado, mas... Exato. Muito bem, muito bem. Então, eu vejo, e lhe ouvindo falar, né, sobre o círculo, e aí vou adicionar mais um elemento, que é o fato de que a gente fez com a Tânia essa semana. Eu devo confessar que eu participei, assim, completo do meu primeiro círculo online essa semana. E a gente fez com a equipe do ICS, do Instituto Cidade Segura. Fiquei sabendo. E foi maravilhoso. E para mim, foi uma experiência muito bacana, porque
Claro, eu conhecia todas as pessoas ali, mas como nós temos equipes de diferentes programas, nem todo mundo se conhece tão bem. Os que trabalham num programa se conhecem, mas não os que trabalham em programas diferentes. E eu fiquei muito surpresa que as pessoas foram capazes de falar coisas lindas a respeito umas das outras, mesmo sem se conhecer. E eu tenho certeza de que foi justamente a dinâmica em que nós estávamos que permitiu isso. Então, trago por um lado isso, a surpresa que a gente tem quando as pessoas passam e realmente fazem, têm a experiência de estar num círculo, né? Do que as perguntas, e acho que o ritual dele, né, é pensado, obviamente, para que isso aconteça. Como tu dissesse, o check-in também foi super interessante, porque tinha uma pessoa da nossa equipe, eu nem sabia, que estava com a mãe numa situação com uma dificuldade, então ela já chegou e veio com tudo aquilo, né? Então, se desarmou totalmente e a gente acolheu, e aquilo foi super importante para ela, porque tinha sido um dia muito difícil e ela acabou saindo muito acolhida daquele momento. Então, eu vi como é poderoso o círculo, né? Como ele realmente, digamos assim, tira as nossas cascas, né? Como aquela metáfora da cebola, que a gente tem um monte de cascas, né? E a gente vai abrindo isso e se desnuda mesmo. E eu acho que isso é um potencial, como tu dizias, para construir essa empatia, essa empatia entre as pessoas, entre os diferentes. E como isso é uma ferramenta, como a gente está precisando disso no Brasil de hoje, né? Quer dizer, pessoas que acham que pensam coisas totalmente diferentes, que lá no fundo, por exemplo, agora, a favor e contra isolamento social, por exemplo, né? Então, eu sou a favor porque eu quero proteger a saúde das pessoas, eu sou contra porque eu quero proteger a economia. Vamos sentar e conversar? Que linda é essa ferramenta do círculo para a gente talvez sentar e chegar num denominador comum entre as pessoas, né? Para encontrar algo que está em todos nós. Na verdade, eu acredito numa natureza humana boa, né? Ou, enfim. Mas que ferramenta importante para o dia de hoje para a gente dirimir conflitos. E como a gente chega nisso potencializando pessoas, instruindo facilitadores fora das instituições, nas comunidades, mas ao mesmo tempo chamando atores. E aí, tão importante que isso esteja em instituições, como é o caso do Ministério Público, do Judiciário, que tem o poder também de chamarem essas pessoas para uma mesa em comum de diálogo e para tentar chegar num consenso, porque tá tão difícil hoje em dia, né, da gente chegar a consensos e se escutar, como tu dissesse antes. Sem dúvida. E eu gosto de pegar alguns exemplos bem extremos, mas bem extremos mesmo, porque se a gente consegue compreender o exemplo extremo, é mais fácil de entendermos o quanto ele é possível no exemplo mais simples, né? Uhum. Mas estas práticas de justiça restaurativa, esses processos circulares, eles podem, nós ainda não conseguimos fazer isso aqui em Lajeado, eles podem ser aplicados, inclusive, em alguns casos de homicídio. Tem um vídeo muito interessante, que eu tenho ele aí, de um profissional, não vou me lembrar se é Nova Zelândia, de onde é que ele é, mas, enfim, ele conseguiu filmar um fato real todo, em que dois rapazes entraram num mercado e assassinaram com um tiro na cabeça um jovem trabalhador de 18 anos. Bom, eles estavam condenados à prisão perpétua, era um desses países assim. Mas, e o vídeo todo trata disso, a vida daqueles pais, do rapaz que faleceu e da família deles, se transformou desastrosamente, assim. Eles entraram em depressão, entraram em fúria, numa raivosidade. O pai do rapaz, ele fazia campanha pelo armamento, ele queria matar pessoas, o relacionamento do casal ficou ruim. Enfim, vocês sabem bem essas situações em que termina com a vida da pessoa. E durante 6 meses, esse facilitador trabalhou para criar um círculo em que estivessem presentes os 2 autores do assassinato e os familiares da vítima morta.
tudo se construiu, se montou com muita cautela. Esse é um círculo conflitivo dos mais extremos. De modo que, 6 meses depois, foi possível se realizar esse círculo e estes pais conseguiram dizer, olhando no olho dos assassinos, todo o sofrimento que eles tiveram. Toda a tristeza. Voltou? Ok? Voltou. Para mim, trancou. Tá bem? Estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo, né? Sim. Ah, ok. Então, depois, o momento em que aqueles pais conseguiram dizer, acreditem respeitosamente no ambiente de círculo aos 2 assassinos, Sim. o sofrimento que eles tiveram pela perda do filho, pela morte do filho e o que eles sentiam em relação àquilo tudo, o que eles estavam sentindo e o que eles sentiram. Este episódio, por si só, foi transformador para a vida dos pais do falecido. O autor do homicídio continuou cumprindo a pena. Ouviu muito silenciosamente, correu lágrimas, mas não é isso o que nos interessa. Mas o alívio que permitiu para que aqueles pais pudessem dizer, olhando para aquelas vítimas já preparadas, e dizer aquilo, distensionou, foi como fazer o luto por completo da situação e reencontrar a vida a partir de outros patamares. É a história do trauma que precisa de algum elemento para que aquele trauma seja, não sei se a expressão certa é superado, mas que você consiga conviver com aquele trauma. Então, se eu consigo ser útil um círculo num caso de assassinato injustificado, o quanto eu não consigo fazer num círculo por lesão, um círculo por ameaça, um círculo por disputa de vizinhos, um círculo por violência menor, por violências bobas, por crimes contra o patrimônio pequenos. Há inúmeras hipóteses de círculo. Eu lembro de um caso aqui em Lajeado, em que um homem estava preso, drogadito, consumidor de crack e já abandonado pela família. E acho que foi a Elisângela, facilitadora, que estava tentando fazer isso. Ele já estava numa clínica de recuperação, já tinha esgotado o prazo da pena, esgotado o prazo da clínica e não tinha para onde ir, porque a família já não o queria mais. E aí foi feito um círculo de reaproximação com a família. Não lembro se era irmão, pai, etc. Este modo qualificado de permitir a reconexão com a raiz de cada um, com a história de vida de cada um, ele transforma relações que estão lá doídas e machucadas. Quem de nós já não conhece alguém? Algum tempo atrás eu fui num velório que eu achei uma coisa muito triste, de ver um irmão chorando desesperadamente sobre o caixão, ao ponto que me chamou a atenção. E eu perguntei, mas por que esse homem chora tanto? Além da dor natural da perda do irmão. Sim, porque eles estavam de mal e não se falavam há 5 anos. Tanta falta de espaço, de diálogo. E eu pergunto a você, isso é caro? Tem que importar da China? Depende de passar pelos Estados Unidos? Tem que fazer uma licitação? Não precisa tanto isso. Precisa o que nós começamos fazendo em Lajeado com vocês. É fazer com que as pessoas olhem para as emoções e entendam que as emoções são importantes, que as emoções mandam nas nossas vidas, mais do que a nossa razão. E que nós podemos olhar para as nossas próprias emoções e depois olhar para as emoções dos outros. E a partir daí estabelecer relações saudáveis. Dentro da psicologia positiva, no modelo de bem-estar que o psicólogo fundador criou, ele tem a expressão PERMA, que é uma expressão em inglês, que é um acróstico, cada letra significa uma coisa. Então, o P de PERMA seria positive emotions, emoções positivas, E de engagement e R de relacionamento, relationship. M de meaning e A de atividade. Os relacionamentos são fundamentais para a saúde mental das pessoas. E tu colocasse bem, Tamara, e eu tinha a dor de ver isso, e acho que vocês também, que nós já vínhamos com uma sociedade que estava adoecendo, com relacionamentos adoecidos. O relacionamento adoecido adoece a pessoa. E esse adoecimento da pessoa reflete, inclusive, em
psicossomaticamente em doenças físicas. Isso basta fazer estatística no sistema de saúde. Isso reflete, inclusive, economicamente na vida das pessoas. Então, nós estamos vendo hoje, onde eu estou inserido aqui, na dureza da situação do vírus, acompanhando diariamente nas UTIs quem está falecendo, quem está entrando e quem está saindo. Infelizmente, quem está falecendo são pessoas que possuem as comorbidades, ou seja, outras doenças. E estas comorbidades, em regras, quase todas evitáveis, se nós conseguíssemos ter saúde antes de tratar a doença. Que envolve, coração, obesidade e outras tantas disfunções que nós adquirimos que poderíamos estar preventivos se não tivéssemos outras válvulas de escape. Porque muitas pessoas terminam encontrando na alimentação, no álcool, na droga, na violência, no estresse, porque não conseguiram falar, ou porque não tiveram quem escutasse, ou porque não tivessem quem compreendesse. Eu quero lembrar, e acredito que muitos dos que estejam nos ouvindo assistiram um filme do Coringa. A situação Perfeito. Maravilhoso. De desespero que chega aquele homem, e num momento em que ele está conversando com uma assistente social, psicóloga, ele já não falava mais nada, porque ele dizia assim, e ela pergunta, mas por que tu não fala mais? Ele disse, eu não falo porque tu não me escuta. Ele diz isso, tu não me escuta no sentido de que ele não estava sentindo a atenção plena do escutador. Então as pessoas precisam de escutadores com atenção plena. E é por isso que, e aí volto à psicologia positiva, e nem é psicologia positiva, isso já é a obviedade do que nos é dito há muito tempo, de que o bem-estar e a felicidade, ele decorre de relações boas. Não de recursos materiais, não necessariamente de outras tantas coisas. Se há bons relacionamentos, as pessoas se fortalecem. Elas estão mais preparadas, elas têm mais sentido de vida, elas têm significado, elas têm por alguém por quem se preocupar e que motiva a vida deles. Tem uma passagem de um psicanalista, Viktor Frankl, em que ele era um médico que foi para o campo de concentração nazista. E lá ele ficou muito tempo. E ele conta uma história que tem tudo a ver com o significado da vida das pessoas. Já no final da guerra, quando estavam indo embora os últimos refugiados do campo de concentração, atrás de uma tropa americana, ia uma mulher com 2 crianças e o avô junto. E essa mulher já estava cansada com as 2 crianças carregando, os guardas não podiam ajudar, e aquele avô cansou tanto, e a certa altura ele sentou e disse, eu não consigo mais. Tu segue sozinha que eu vou ficar aqui. E aquela mulher fez o seguinte, ela disse, não, agora é a tua vez de ajudar. E largou uma criança no colo dele, virou as costas e seguiu em diante. Natural que aquele velho homem levantou e levou o neto adiante, porque ele tinha propósito. As pessoas precisam ter relações. As relações trazem significado, trazem propósito, fazem com que elas busquem ser melhores, fazem reagir. Então, é nessas relações que nós precisamos investir. Essas relações que estão na escola, que estão no bairro, que estão no emprego, que estão ao nosso lado, que estão no nosso dia a dia. Esse talvez seja o aprendizado da nossa geração. Perfeito. Lindíssimo, lindíssimo exemplo. E aqui a gente falava antes, bom, muitas coisas. Eu tô vendo aqui no meu relógio que são 5h48. Então a gente já, incrivelmente, tá a 50 minutos já. Daqui a pouquinho a live encerra. E eu tô vendo que tem gente entrando ainda. Mas assim, para a gente ir começando a introduzir o final, acho que é fundamental, né? Dentro da família, tu dissesse dessa necessidade, e a gente sabe, por exemplo, trabalhando com adolescentes, né? A importância que é ter um momento, e aí falando, e eu pensando também no Pacto Lajeado pela Paz, estou pensando em um monte de coisas novas que a gente pode propor agora quando terminar essa travessia pela qual nós estamos passando.
que é a necessidade dessa reconexão de vínculo familiar entre família e adolescentes em medida socioeducativa, né? Porque é um elemento fundamental. Todo adolescente que comete ato infracional, ele passou por esse processo de desvinculação dessa família, então retomar isso. Tem metodologias hoje que trabalham esse fenômeno, mas daqui a pouco, como tu dissesse, o Círculo de Paz e a Justiça Restaurativa estão em Lajeado, não precisam ser importadas de lugar nenhum, a gente pode até levar para outros lugares que o pacto não propôs ainda. Mas, enfim, isso é uma conversa para a gente ter isso lá. Tá na lei, viu, galera? Tá na lei do SINAS, devem ser usadas práticas restaurativas na execução das medidas socioeducativas. Opa, perfeito, perfeito. Então, vamos tocar isso. E aí, houve algumas perguntas que eu também queria fazer referência, né? Houve uma pergunta se há melhora nas vítimas. Acho que tu já falasse a respeito disso, né? Desse impacto nas vítimas. E aí, na sequência dessa pergunta, vou fazer referência também, porque é uma pessoa muito querida para mim, que é o Paulo Carvalho, de São Paulo, que está nos assistindo. E ele fez uma referência ali ao caso da Boate Kiss, que é um caso que também me é muito caro. E ele dizia, né? Se o Estado brasileiro tivesse pedido perdão para as vítimas da Kiss, teria ajudado, né? Como tu dizias, assim, quando acontece algo como a perda de um filho, né? As pessoas têm a vida dilacerada, né? E efetivamente não houve em nenhum momento essa preocupação em talvez restaurar ou talvez pensar nessas vítimas, né? Nesses familiares, enfim, que perderam essas pessoas de forma tão terrível, assim. Então, para a gente ver como, na verdade, e aí, ao mesmo tempo, como as instituições de justiça não estão preparadas. Como tu bem dissesse, a justiça retributiva ela não está preparada para resolver nem os conflitos individuais e muito menos os conflitos coletivos, né? Porque não dá conta de tu minimamente acalmar o coração das pessoas impondo, né, o que a justiça hoje nos oferece, que é apenas a punição, e às vezes nem isso, porque muitas vezes nem isso se consegue. Então, é isso. Tomara que a justiça restaurativa ganhe, além de adeptos, né, e entusiastas, como o senhor, doutor Marcelo em Pelotas, doutor Leoberto, enfim, tantos outros, muito especialmente aqui no Rio Grande do Sul, mas que ganhe também uma institucionalidade, né, para que ela possa ser, e para que ela independa de atores individuais e que ela ganhe, então, o peso da institucionalização. E nesses últimos minutos que a gente tem aí, por favor, né, vamos continuar te ouvindo um pouquinho sobre essas questões. E eu vou agradecer a todos que estiveram com a gente, com muito respeito aos familiares, como diz a Cris, que está trabalhando também nesse sentido. E vou convidar também para o pessoal assinar e se inscrever no nosso canal ali do YouTube, que o Alberto está colocando aqui para a gente não esquecer. Doutor Sérgio. Primeiro, um abraço para o Alberto, que deve estar aí perto, segurando um nenê. Tá. Tâmara, tu referisse um fato que ele é muito interessante. Eu não tenho condições de entrar em detalhes, obviamente, da Boate Kiss, por duas razões. Porque o conflito ainda está instaurado ali, né? E uma pena... Sim, sim. Quem nos ouviu fez perfeita referência. Eu tive o privilégio de fazer um curso nos Estados Unidos com uma universidade que foi toda ela encarregada de fazer esse trabalho com todos os parentes das vítimas do World Trade Center. E é incrível o efeito que se faz, o efeito positivo que se tem quando se consegue liberar o trauma, inclusive coletivo, de algumas pessoas. E há mecanismos para isso. Claro que são mais sofisticados, que envolvem outros profissionais, que envolvem uma observação diferenciada, mas inicia pela escuta, inicia pela atenção, pela criação de espaços de fala, não necessariamente que se entregue o poder para essas pessoas, mas que se lhes dê atenção, escuta, o ombro, o carinho, às vezes é um abraço.
E lá naquela experiência americana eu lembrei muito da Boate Kiss. Que oportunidade se perdeu, né? E talvez ainda possa. Nós temos muitos atores que eu tenho certeza que teriam interesse em participar de processos restaurativos naquele episódio, que além da tristeza dele próprio, ele terminou gerando danos posteriores pelo próprio sistema, né? É um exemplo clássico de que nós seguimos uma batalha em cima de mortos, uma coisa muito lamentável. Mas são aprendizados que nós vamos tendo. E é isso que eu digo que é a evolução que nós vamos ter que ter. E esse episódio da pandemia talvez vai nos gerar necessidades dessa natureza. Esses episódios, quando eles traumatizam um número grande de pessoas, eles são, às vezes, eles passam de uma geração. São intergeracional. Porque grandes traumas, eles são contados pelos pais, pelos avós, e se internalizam ainda mais quando nós enfrentamos um inimigo oculto, que a gente não sabe se ele vai voltar, se ele vai estar, onde ele está. Então, o inimigo não é mais o país do outro lado da fronteira. O inimigo é algo que a nossa saúde tem que prevenir. Então, isto vai gerar episódios. Nós teremos muito trauma econômico. Nós teremos muito trauma familiar. Nós sabemos, e quem trabalha no sistema de justiça de família sabe disso, nós temos muitas famílias que já vinham com uma panela de pressão prestes a explodir, e este confinamento vai gerar uma maturação e uma saturação dessas emoções, desses sentimentos. Então, nós teremos muitos problemas ainda decorrentes, colaterais a esse episódio, que nós nem sabemos se iniciou, ou se está no meio, ou se está no fim. Então, nós temos que investir muito nisso, e tomara que Lajeado não pare, tomara que Lajeado siga. E isso é talvez a última coisa que eu poderia dizer, todas as pessoas são importantes. Perfeito, maravilhoso, doutor Sérgio. E sim, a gente vai cada vez mais contar, né, com todas essas pessoas que têm essa sua visão, que é maravilhosa, e que a gente tem a oportunidade de trabalhar e conviver em Lajeado, com a sua experiência, com o seu olhar, com o seu conhecimento. Então, muito obrigada. Né? A sociedade e as instituições precisam disso. Um abraço ao doutor Faquineto, que entrou também e que participou aqui com a gente na live. E a gente segue agora. O WhatsApp já abriu o reloginho aqui. A Priscila está dizendo que todas as pessoas são importantes, né? Que fique essa mensagem para nós nesse momento em que a gente precisa muito se cuidar. Então, eu desejo que todos se cuidem, cuidem de si e cuidem uns dos outros também, porque, como bem disse o doutor Sérgio, com isso eu também encerro, todas as pessoas são importantes. Muito obrigada, gente, e na quinta-feira da semana que vem estamos juntos novamente. E para quem não pegou desde o início, vai ficar gravado aqui no Instagram do Emoções para a Paz e também no nosso canal do YouTube, essa live maravilhosa com a participação do Dr. Sérgio Diefenbach, promotor de justiça de Lajeado. Um beijo e um abraço a todos. Muito obrigada. Abraço.